Você colocou o quê? Tudo bem. As pessoas estão entrando. Quantas pessoas? Bom, espera um minutinho só que eu estou abrindo aqui o meu documento. Pronto. Bom, uma boa noite a todas, a todos. Quero agradecer a presença, pedir para que mantenham os microfones fechados. Nós vamos começar hoje o quarto encontro dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. E hoje a gente tem o privilégio de contar com o Gilmar Tato, que na última reunião nossa não pôde comparecer, mas fez questão de estar aqui conosco nessa noite. Então, Gilmar, agradecer muito o seu tempo, a sua dedicação, desejar boa sorte nessa sua jornada, que a gente sabe que não é uma jornada fácil, mas ela é absolutamente desafiadora e você é uma pessoa que tem uma experiência enorme na área pública, na área política, já fez muito por São Paulo e todos nós agradecemos. Eu vou apresentar aqui rapidamente a nossa dinâmica. Nós temos, então, hoje, no grupo Criança na Creche, que é coordenado pela Maria Cecília Parasmo, psicanalista de orientação lacaniana, com formação em letras e psicologia. Ela é mestre em Ciências Humanas pela Unisa, Universidade de Santo Amaro, desenvolveu trabalho voluntário na FEBEM. Maria Cecília, muito obrigado. Nós vamos ter hoje a presença do candidato Gilmar Tato, que é candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, foi secretário nacional de comunicação do PT e tem dirigido a implantação da TV PT em todo o Brasil, além do canal nacional, além de outras medidas que têm auxiliado as direções estaduais e municipais no enfrentamento à pandemia, com a disponibilização de ferramentas e expertise para reuniões e atos virtuais. O Gilmar é mestre e atualmente é doutorando pela Poli, Universidade de São Paulo. Filiado ao PT desde 1981, foi eleito presidente do Diretório Municipal Paulistano em 95, eleito deputado estadual em 98 e sendo o segundo candidato mais votado da bancada. Aqui eu não estou vendo que o Gilmar foi secretário dos Transportes também, por 2 vezes, né, Gilmar? Eu peço desculpas porque está faltando aqui no seu currículo, mas você pode aqui acrescentar se eu deixei de falar algum dos seus trabalhos públicos, né? Eu vou iniciar essa nossa rodada passando a palavra a Maria Cecília para que ela possa fazer a introdução do tema. Em seguida, o candidato Gilmar Tato e em seguida abriremos para perguntas. Tudo bem? Então, Maria Cecília, com a palavra, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de lembrá-lo só da gente falar dos apoiadores, que como eu decidi descer aqui, eu estou sem o acesso, eu tenho receio de me esquecer de algum. Eu falo já. Já me desculpando, nós temos aqui a participação institucional, a quem agradecemos, da Virada Feminina, da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, Mulheres da Verdade, Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, a Libra, Fundação Baquiana, o IBREI, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais, a ABIME, Associação Brasileira e Internacional de Imprensa de Mídia Eletrônica. Com a palavra, Maria Cecília Parasmo. Então, um prazer ter você aqui conosco, Gilmar Tato, e agradeço a presença das pessoas presentes aqui. E eu gostaria de colocar o seguinte, a ideia, Gilmar, é saber como é que o futuro prefeito dessa nossa município, que é uma metrópole, poderá resolver, ou pelo menos dar um início muito consistente à resolução dos problemas de creches aqui em São Paulo. Por quê? Porque a criança é o que importa. E a gente, quando se fala de creche, fala-se de creche de qualidade, né? Acontece que nós já temos avanços suficientes da neurociência para justificar a necessidade de investir em crianças. Temos avanço da psicanálise em termos de formação do eu, ou seja, a neurociência e a psicanálise, que também é uma ciência, embora conjectural,
tem instrumentos suficientes para comprovar a necessidade de investir na criança. Nós temos leis que apoiam, leis fortes aqui. Entretanto, há uma persistência em não se investir o necessário na criança. Quando eu falo na neurobiologia, do avanço da neurobiologia para explicar a necessidade de se investir na criança, eu me apoiei muito no livro Aprendizagem Infantil, que me foi indicado pela fonoaudióloga e doutora Ana Maria Alvarez, no qual consta a participação de 10 pessoas que escreveram, que contribuíram para esse livro, que foi coordenado pela Academia Brasileira de Ciência. Dentre eles, Edson Amaro, que é o médico no Einstein, responsável pelas imagens, pela leitura das imagens, interpretação das imagens. E ele me auxiliou também na compreensão da importância do avanço da neurobiologia. Aliás, o Floriano, quando era secretário de Desenvolvimento Social aqui em São Paulo, trouxe na Câmara Municipal para falar conosco Jack Shonkoff, que é diretor em Harvard da Developing Child Center. Então, nós temos muitos instrumentos que comprovam a necessidade de investir na criança. A minha questão fica assim, por que isso não caminha? O que acontece com o Brasil, o que acontece com o Estado, o que acontece com o município, que tanto o poder público não faz a lição de casa, o poder privado não força, não faz pressão também para que o poder público cumpra essa sua missão. Que resolução que eventualmente você daria para esse problema? Nós precisamos investir na criança com creche de qualidade, porque a criança precisa, para terminar, a criança precisa de boa alimentação, bom sono, precisa de estímulo e precisa de carinho. Essa é a creche de qualidade. Então, eu espero contar com a sua resposta, que seja bastante auspiciosa. Obrigado, Maria Cecília. Passo imediatamente a palavra, então, ao candidato Gilmar Tato. Obrigado, Floriano Pesaro. Um prazer estar aqui, cumprimentar você, a Maria Cecília e todos que estão na sala, ou mesmo que estão nos assistindo. Cumprimentar a doutora Maria Inês Dolce também, que é uma grande amiga, que incentivou bastante para que eu estivesse aqui. Pedir desculpas que não pude estar na outra vez, em função de uma agenda, essa correria da campanha que está muito próxima. Eu queria fazer uma introdução do pouco da minha história que tem a ver com criança. Eu nasci no interior do Paraná, na roça, trabalhei como criança, trabalhava com criança e ia na aula a 3 quilômetros. E não achei legal isso, não. Então, há uma evolução disso. Vim para São Paulo com 13 anos, com 14, comecei a trabalhar de office boy com 14 anos, de carteira assinada. E eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. À noite eu ia para a escola, uma escola pública, estadual, Mademoiselle Perrillet, lá na Capela do Socorro, no Jardim das Embuias, perto da Unisa, perto da antiga OSEC, lá no campus da OSEC, lá, era justamente em frente, viu, Maricílio? E não achava legal à noite comer canjica, que você estava morrendo de fome. Aí depois, morava na rua de terra e pegava um ônibus lotado de manhã e no final do ônibus não tinha abrigo o ponto de ônibus. Então, essa é a minha vida. E aí a vida me deu muitas oportunidades na cidade. Eu tive a oportunidade de casar, ter filhos, a oportunidade de ter tudo isso que o Pesaro falou. E depois que eu saí de deputado, me elegi deputado estadual, a Marta ganha a eleição e me convida para ser secretário de abastecimento. Numa época, 2001, que tinha o programa Fome Zero. O Brasil o povo brasileiro estava morrendo de fome, como está agora. O Brasil saiu do mapa da fome com o governo Lula e agora voltou. Então, e naquela época tinha a campanha do Betinho. E eu fui secretário de abastecimento. E nós fizemos uma campanha de arrecadação de alimentos na cidade. E eu fui visitar, Maria Cecília, uma escola no Paraisópolis chamada Paulo Freire, na hora do almoço. As crianças estavam comendo bolacha seca. E aí eu falei, olha, e eu sou responsável por isso. Eu voltei à minha secretaria de abastecimento na época, reuni com toda a minha equipe, e eu nunca vi tanto não na vida.
A escola era de lata, não tem cozinha, não dá para fazer, não tem merendeira, não tem nutricionista, escola não é lugar de criança comer, é de criança estudar, era nesse nível. E a gente tinha acabado de sair do governo Pita, não tinha dinheiro. Então, eu acabei com a lata do Leve Leite, fiz o sachê, com esse dinheiro nós implantamos almoço de qualidade nas escolas, e isso é visível. Então, a alimentação in natura, arroz, feijão, carne, legumes, suco de laranja, frutas. Então, isso tem a ver com o desenvolvimento da criança. A alimentação ela é vital, é fundamental, e nós vamos ter que fazer, aqui na cidade de São Paulo, milhares de cooperativas, de hortas comunitárias, e fazer um debate para valer na cidade em relação à alimentação para todos nós, mas principalmente para a criança. Uma alimentação saudável, sem veneno, sem agrotóxicos, uma alimentação orgânica. Então, foi isso que nós implantamos quando eu fui secretário de abastecimento. Fui secretário de prefeitura, descentralizamos, vou pular essa parte, mas que é importante por vista da descentralização, da participação popular. E no transportes, além do bilhete único das faixas de ônibus que nós fizemos e das ciclovias, nós fizemos o vai e volta. O vai e volta, o que é o vai e volta? Pela lei, o Floriano já foi vereador, sabe disso, o vai e volta, a criança que mora além dos 2 quilômetros da escola, ela tem direito ao vai e volta. Nós vamos reduzir isso para 1 quilômetro, porque eu também acho que 2 quilômetros, criança andar 2 quilômetros não é o suficiente. E vamos ampliar também esse tag bebê, nós vamos voltar o vai e volta. Então, o vai e volta foi criado na minha época. Então, eu falo com autoridade. E dizer para todos vocês que estão me ouvindo, eu vou zerar o déficit de creche na cidade de São Paulo. Gente, fala aqui uma pessoa que tem autoridade que reorganizou o sistema de transportes, autoridade que implantou a subprefeitura, autoridade que implantou o almoço e janta nas escolas, e eu tenho uma pessoa que é a Ana Estela Haddad, que ela que cuidou da primeira infância aqui, e nós acabamos de fazer um programa, está no YouTube, se vocês tiverem oportunidade de ver e assistir, lá está mais completo esse do saber cuidar da criança, da primeira infância, principalmente da primeira infância. Então, eu vou implantar este programa relacionado à primeira infância, relacionado à criança, que passa por cuidado em relação à alimentação, que passa pelo acesso ao equipamento de educação, principalmente a creche, mas não só, que tem acesso e que nós possamos zerar. No meu governo, nós vamos zerar o déficit de vagas, tanto de creche, ensino como o ensino infantil, como o fundamental. E alimentação de qualidade e o saber cuidar. O saber cuidar, eu sei que a grande parte dessa área está terceirizada. Eu acho que só no último caso, eu sou totalmente contra a privatização de creche. Eu sou totalmente contra de ficar dando esses vouchers para a escola particular. Nós temos que forçar a qualidade do ensino público, desde de creche até o universitário. Olha o SUS, se não fosse o SUS, o que ia acontecer com essa pandemia? Então, eu sou pelo fortalecimento do Estado. Então, para zerar o déficit, eu posso até fazer convênios, mas eu vou ter uma política, e gostaria de falar para vocês de forma muito transparente, na medida do possível, fazer de forma direta. Por isso que nós vamos contratar professores, educadores, pedagogos, para gente que entende, que estuda, que se aprofundou e que sabe cuidar a cada dia, de cada semana, de cada mês, de cada ano da fase de uma criança, desde do bebê até se tornar adolescente e adulto. Então, ninguém acreditava que nós íamos reorganizar o sistema de transporte. Eu organizei. Ninguém acreditava que nós íamos fazer essas ciclovias, essas faixas de ônibus. Eu resolvi. Então, por isso que eu quero colocar essa minha experiência, colocar esse meu dinamismo e colocar essa capacidade que eu acho que eu tenho de não aceitar que é normal uma criança não ter uma vaga na creche. Não é normal. Como não é normal uma cidade como São Paulo você ter 30 mil pessoas em situação de rua e
e como em uma cidade tão rica. Então, nós vamos enfrentar essa desigualdade. Esse é o meu compromisso com vocês e com a cidade de São Paulo. Então, eu queria fazer uma pergunta, por favor. Você está me ouvindo, Gilmar? Estou ouvindo. Como houve a eleição assim de 10 distritos, os mais carentes de São Paulo, são 96 distritos. Há 10 que foram elencados como os mais carentes. E como essa questão das creches é algo muito complexo, você sabe disso, todos sabem, qual vai ser a sua estratégia para iniciar o fato que você diz que vamos zerar? Quer dizer, tem que ter um começo assim palpável, né? Como é que você vai iniciar isso aí, lembrando que a criança é prioridade nacional? Olha, uma coisa que é importante dizer é que o Fundeb, que foi aprovado agora esse ano, a cidade de São Paulo vai receber mais recursos. Isso é uma boa notícia. A cidade de São Paulo vai receber do Fundeb um pouco mais de 2 bilhões, viu, Maria Cecília? Isso e é motivo a gente tem que aplaudir essa decisão do Congresso Nacional. O Bolsonaro foi contra, não queria de jeito nenhum, mas não teve jeito. Então, significa que vai ter mais dinheiro. A outra, nós temos que começar isso não vale só para criança, mas principalmente para criança. Nós temos que começar naquelas áreas onde o IDH é menor. Nós temos que começar naquelas áreas onde o empobrecimento é maior. E aqui, você falou dos distritos, por isso, quando eu falei que eu plantei a subprefeitura, essa organização, eu tive a oportunidade de estar à frente, ainda no governo da Marta. Nós criamos 32 subprefeituras, criamos 96 distritos, e esses distritos, eles foram estudados, a superprefeitura, mas os distritos foram estudados não só do ponto de vista geográfico, do corte geográfico, do corte do viário, mas também do ponto de vista econômico e social. E nós procuramos, na época, nem sempre foi fácil, porque a miséria é tão grande na periferia que não é fácil. Mas a ideia era fazer com que os distritos, o Floriano, não fosse simplesmente onde só tivesse moradia, mesmo que precária, mas que tivesse um comércio, que tivesse uma vida, sabe, econômica também. E, às vezes, a miséria é tão grande que não consegue. Então, a cidade é uma cidade desigual. Você pega de Moema, a cada quilômetro que você anda indo para a cidade de Tiradentes, é 1 ano menos de vida. Então, significa que se tem 26 quilômetros, a pessoa que mora em Moema, ela vive 26 anos a mais de quem mora na cidade de Tiradentes. Isso vale para a criança. Então, Maricília, respondendo, é pegar justamente nesses bairros ou nesses distritos onde o IDH é menor e ali você aplicar o dinheiro público, quer dizer, você ter um investimento e ter um cuidado maior e um acompanhamento maior, porque é uma maneira de você acelerar a diminuição e a desnutrição, a diminuição de vagas das creches, que é a nossa grande preocupação. Eu tenho tenho lido matéria a respeito, que o nosso grande problema, especialmente, não é a questão de dinheiro. Por exemplo, Gustavo Ioschup, quando ainda era, quando ele ainda escrevia para a Veja, né? Já faz um tempo ele parou de escrever, um dos últimos artigos dele, ele provou, olha, a questão da nossa educação não passa pela questão de recurso, passa mais pela questão de treinamento de pessoal, de vontade política, de pressão do povo para que isso seja importante. Como é que você vê, porque você colocou a questão econômica, né, do recurso, como é que você vê outras formas de poder estar contribuindo para atacar esse problema de frente, que é dar para as nossas crianças oportunidade, num país democrático, oportunidade igual para todos, quando nós, que no mundo tem 193 países, nós estamos colocados dentre os 10 com maior desigualdade social. Quer dizer, isso tem que ser realmente enfrentado com muita garra, com muita coragem, com muito amor.
Gilmar, eu quero só acrescentar, primeiro lembrar que a palavra está aberta a quem quiser perguntar, pode perguntar ao vivo, pode perguntar também pelo nosso chat. Gilmar, eu tenho para acrescentar aqui a pergunta da Maria Cecília uma questão que é uma questão muito objetiva, né? Às vezes a gente fala que falta vontade política, né? Mas, por outro lado, nós que fomos gestores públicos, a gente sabe que se fosse fácil já tinham resolvido, né? Então, não tem facilidade nesse campo. E, como bem lembrou a Maria Cecília, não é só falta de dinheiro, né? Acho que, até no caso da educação, a gente tem recursos. Você mesmo apontou a aprovação do Fundeb, a despeito da má vontade do governo da federal, o Congresso aprovou o Fundeb e tem recursos e terão mais recursos no futuro. No caso das creches, especialmente nas regiões mais adensadas e periféricas, da onde você veio e da onde você conhece, né? Você conhece profundamente essas regiões, especialmente, por exemplo, da Zona Sul de São Paulo, uma região altamente adensada, com diversos problemas de proteção ambiental, mananciais, né? Falta de regularização fundiária, enfim, todos esses problemas que, de alguma forma, ao longo dos anos, impediram, a palavra talvez seja essa, impediram que você pudesse ter equipamentos públicos regulares, né? com construção própria, etc., nesses espaços. Quando você pega lá a região do Grajaú, Cantinho do Céu, Valo Velho, enfim, Capela, Campo Limpo, todas essas regiões, a prefeitura tem uma dificuldade enorme em encontrar espaços públicos adequados para construção, né? Até talvez isso explique um pouco por que muitas foram conveniadas ao longo desse tempo, né? Como é que você pretende atacar essa questão? Porque é uma questão real, concreta, né? E você conhece muito essas regiões todas, né? Bom, Floriano e Maria Cecília, eu sou daqueles que acham que para melhorar a educação e a qualidade da educação, você precisa pagar bem os profissionais de educação. A Finlândia acabou com o ensino privado e lá o professor ganha mais que o promotor, ganha mais que o juiz e ganha mais que o deputado lá na Finlândia. Eles acabaram uma política de acabar com o ensino privado e todo mundo é público e o professor... A disputa para ser professor na Finlândia é muito maior do que a disputa para ser promotor, para ser juiz nessas áreas. Então, portanto, para mim, melhorar o salário dos professores na educação. Segundo, dar condições de trabalho. Condições de trabalho passa desde ter uma internet, ter um computador, ter um tablet, mas também passa de um número de crianças ou de alunos em sala de aula. Vocês são da área, entende? Evidente que você não, um professor ou uma professora tem um limite e tem que ter auxiliar para cuidar dessas crianças. Então, e a qualificação, quer dizer, um professor, uma professora, ela tem que ir se atualizando e hoje em dia não existe essa coisa da pessoa se formou e não. Ela tem que ter um tempo para preparar, para estudar, para ver o que está acontecendo, novos conhecimentos. É dessa maneira que eu enxergo a qualidade. Então, viu, Maria Cecília? A outra, Floriano, você falou das dificuldades, talvez aí não mais políticas e não mais dificuldades financeiras, mas o fato objetivo é que você tem crianças mães que precisam colocar os seus filhos numa creche e não tem vaga. Eu sou daqueles que nós temos que romper essas barreiras legais e criar um mecanismo para resolver isso, do ponto de vista físico. Foi o que eu fiz quando nós implantamos a alimentação escolar. A alimentação escolar, Floriano, o primeiro contrato que eu fiz, na época, foi emergencial. Foi emergencial e eu justifiquei por quê? Tive problemas no Ministério Público, tive problemas no TCM. E sabe qual que foi a justificativa que eu dei? O argumento deles na época, Floriano, eu falo Floriano porque ele foi deputado, foi vereador, é por isso, viu, pessoal? Não é, né? É só por causa disso. O argumento é que não era urgente, não era um serviço emergencial. E aí, eu não era da área, doutora Maria Cecília. E aí, as nutricionistas, as pessoas que entendem da questão da segurança alimentar e a área de saúde,
deu um parecer e falou o seguinte: cada dia, cada semana, cada mês que a criança deixa de ter aquela alimentação adequada, in natura, ela não é que ela pode recuperar depois. A formação dos ossos do organismo dela, não, isso não recupera. Então, foi a partir daí que o primeiro contrato foi emergencial. Só que depois aí eu preparei, depois de 3 meses, 6 meses, não lembro exatamente quanto, nós preparamos uma licitação definitiva. Então, Floriano, eu talvez esteja me antecipando da minha estratégia de resolver o problema de déficit de vagas. Eu não tenho dificuldade nenhuma de ter essa coragem de tomar decisões, se elas forem decisões que você às vezes não recupera. Uma criança, é melhor, ao meu ver, você pôr uma criança na creche e a gente ter coragem de fazer um contrato emergencial, do que eventualmente a mãe vai trabalhar e deixa uma criança de 1 ano, 2 anos, com a irmã que tem 5, 6 anos ou 4 anos. Que é isso que acontece na periferia, vocês sabem disso. As pessoas ficam trancadas dentro de casa, criança cuidando de criança, quando não está cuidando de bebê. Então, gente, nós estamos falando de coisa séria, e colocando em risco a vida dessas pessoas, e que a gente tem que ter responsabilidade de tomar decisões rápidas, e por isso que eu, no início, falei que eu tenho essa característica e é reconhecido por todos, por enfrentar essas dificuldades. Gilmar, você é um homem corajoso, isso não tem a menor dúvida. O que você fez no transporte em São Paulo, tanto na questão das ciclovias, quanto no enfrentamento do próprio setor de transporte público em São Paulo, que não é fácil, né? A gente sabe os apelidos que essa turma tem também. E você os enfrentou, né, com as faixas de ônibus exclusivas e coisas do gênero. Mas no caso da creche, tem uma pergunta aqui, Gilmar. Há quem defenda que as creches podem estar em locais estratégicos, por exemplo, em estações de metrô, trens, né, onde as mães poderiam sair para trabalhar e deixar os filhos no meio do caminho e buscá-los na volta. Mas, por outro lado, há uma legislação local, né, municipal, que determina uma certa distância entre a casa da criança e o local onde ela ficaria a creche, né, a proximidade. Como é que você enxerga essas duas questões que estão sendo colocadas por outros candidatos, inclusive? Floriano, eu quero dizer para você o seguinte, eu não sou especialista na área. Quando nós estávamos trabalhando, discutindo a concessão dos terminais de ônibus, tinha esse debate, tinha um debate inclusive de creche, tinha um debate para fazer posto de saúde, para fazer escola, ou equipamento público, às vezes uma UBS e tal. E eu confesso que eu sentia mais tranquilo quando falava de fazer um posto de saúde, de fazer uma UBS, uma coisa mais, um CRAS ligado à assistência social. Nessa parte e como é o debate sobre a questão da creche noturna, que nós não falamos, que é um outro problema que nós temos que enfrentar, né? A creche noturna. Bem lembrado, bem lembrado. Exatamente, que tem gente que trabalha à noite que precisa de deixar essas crianças na creche. Eu confesso, o Floriano, que eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu não tenho uma opinião formada, porque assim, o ideal é que ela fica perto de casa, né? Que realmente a creche fique perto de casa. Mas eu não sei o tamanho, qual que é a dificuldade, porque é evidente, se a mãe ela mora longe e às vezes, do ponto de vista da relação dela com a criança, é melhor ficar próximo ao trabalho, até porque tem uma lei também que fala, que obriga, né, as empresas a ter creche, certo? Então, eu estou imaginando que esta parte é uma parte onde as empresas não têm a obrigatoriedade e precisam deixar próximo ao trabalho. Então, eu não tenho, do ponto de vista político, eu não tenho preconceito em relação a isso. Eu confesso que eu não gosto muito, sabe? Se tiver um outro jeito de ficar próximo de casa, mas eu acho que nessa questão vale muito mais a opinião da mãe, que ela que sabe cuidar do filho. Então, eu sou uma pessoa que tem 2 ouvidos, eu prefiro ouvir mais e não tenho dificuldade em tomar decisão, se for necessário fazer isso, tá? Não gosto mais, acho que a mãe tem que ser ouvida nessa questão, a mãe e o pai. E os profissionais, de quem entende, né? Os profissionais da área. Tem mais uma pergunta aqui, Maria Cecília, que chega aqui para nós, sobre a possibilidade
um reestudo das chamadas mães crecheiras, né? De treinar e capacitar mães que pudessem cuidar do período diurno, enfim, noturno, o período não importa, mas da criança dos outros, né? Com uma formação, com uma capacitação própria para isso. Então, fica aqui a pergunta ao candidato Gilmar se ele acha que isso é uma possibilidade, é um caminho, ou se isso não é política pública, né? Você tem que trabalhar com o que tem. Eu prefiro deixar a criança na creche, na relação com outros coleguinhas e que com profissionais que estudaram isso. Nada contra uma mãe cuidar de outros filhos, nada evidente. Se for o último caso, né? É uma redução de custos, redução de não custo do ponto de vista financeiro, no sentido de fazer o seguinte: se você perguntar para mim, entre uma criança de 4, de 5 anos cuidar de uma criança de 1 ano, 2 anos, e uma mãe uma mãe crecheira de cuidar de um conjunto de 5 crianças, é evidente que eu vou preferir a mãe crecheira. Mas eu não considero isso política pública, não. Eu não... Essa mãe crecheira precisaria ser oficializada, precisaria ser legalmente, teria que ser institucionalizado para ter controle, para ter treinamento, porque eu aqui estou tentando dar voz à criança, porque a criança não fala, não se comunica, mas quando se fala em mãe, na dificuldade da mãe, que é muito justo, é humano, mas eu estou pensando na criança em si própria, que a criança acabou de chegar nesse mundo, ela tem que ter atenção, carinho, tem que ter estímulo, tem que ter alimentação. E como você mesmo citou, Gilberto, do nosso atraso, quer dizer, nós estamos querendo falar de neurobiologia, da formação do eu, coisas assim para o Brasil, para as regiões periféricas. Eu percebo que isso é uma exigência ainda que se precisa ser instituída, porque tem necessidades de base para serem resolvidas. Isso que me preocupa. E com o passar de 1 mês, 2 meses, 1 ano, a criança está perdendo a oportunidade de fazer as conexões dos neurônios. Com 3 anos já atinge o ápice do desenvolvimento cerebral, em termos dessas conexões, em termos do cérebro que dobra o peso, ou seja, de uma série da fase de mielinização dos neurônios, uma série de questões que foram descobertas e comprovadas pela neurobiologia. A criança já fica fora. Lógico que poderá recuperar mais tarde, os especialistas dizem que podem recuperar mais tarde, mas o próprio Heckman, esse prêmio Nobel de 2000, prêmio Nobel de Economia, diz que é muito melhor o governo gastar com a criança que acaba de nascer do que pagar depois para o assistencialismo. Fica caro e não resolve o problema da criança. A criança já está prejudicada se ela não for atendida nos requisitos necessários para o desenvolvimento mental, emocional, biológico dela. Então, é questão de justiça social. As leis têm que ser obedecidas. Nós temos leis que dão esse tipo de sustentação para tudo isso. Então, as leis precisam ser postas, precisam ser resolvidas, né? Gilmar, eu sei que você precisa sair. Eu quero só a última consideração sua, se você puder, em relação à questão da fila de vagas em creche, que é algo que é bastante questionável também. Se você pretende fazer uma política específica para a primeira infância e não sei se o termo é auditoria, mas alguma avaliação dessa fila em creche, né? E lembrar a todas aqui presentes, a todos, eu não sei se todos sabem, mas Dona Inês Fontana, mãe do Gilmar, teve 10 filhos. Então, ela tinha uma creche própria, né, Gilmar? E trabalhava na roça ainda, ajudava na roça. Dona Inês era especial. O Floriano, eu comecei falando que eu prefiro a creche direta. Eu sei que tem muitas entidades sérias que fazem um trabalho sério, evidente, nós não vamos acabar com isso de maneira alguma, vamos continuar com essas creches conveniadas,
Não gosto muito dessa coisa de que, na verdade, aí não são mais entidades, mas você vê que são empresas já que estão tomando conta do dinheiro público para cuidar de criança. Não gosto. Tem vários contratos que eu vou rever, tem várias denúncias relacionadas a essa questão. E, ao mesmo tempo, nós vamos enfrentar o déficit de creche. Então, são várias ações que nós vamos fazer no sentido, principalmente, eu quero dar uma olhada nessas creches, nesses convênios que foram feitos. E aí, não são essas entidades que têm reconhecimento público, sabe? Que tem história, gente séria. Então, é mais para ganhar dinheiro público. Que isso acontece também nas OS, na área da saúde. Nós vamos dar uma olhada com muito carinho nisso, vocês não tenham dúvida. Mas nós vamos enfrentar o problema do déficit de creche. No meu programa está se tratando até o último ano, os 4 anos, mas a minha ideia é já no primeiro ano tentar resolver esse problema, porque é aquilo que nós estávamos conversando. A criança, depois você não recupera. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar. E o prefeito, governar, você tem que governar para todos, mas eu aprendi com a minha mãe, já que você falou da dona Inês, né? Ela amava todos os filhos, todos, né? Os 8 homens e 2 mulheres. Mas quando um ficava doente, ela cuidava com mais carinho. Tinha filho que às vezes me fingia que estava doente para ganhar uma bolachinha a mais, alguma coisa, mas esse é o amor que a gente tem. A gente tem que cuidar dos mais frágeis. E, sem dúvida nenhuma, a criança ela está em primeiro lugar nessa fila. Gente, prazer estar com vocês. Obrigado. Gilmar, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. Do rostinho aqui e quem está nos assistindo, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo. Qualquer dúvida, eu tenho um programa de governo, lá está escrito, ele está bastante denso. Quer deixar o nosso site, o canal? Você sabe que eu não sei, mas deve estar na campanha Gilmar Tato 13, tá bom. Prefeito. Deve estar lá, eu não sei exatamente o endereço. E o São Paulo da gente. A gente divulga. Porque nós, como a gente governou três assim, gestões, a gente nessa área tem muita gente também que estudou, qualificada, e que pode eventualmente ajudá-los, talvez com mais propriedade que eu próprio, porque a gente é mais generalista do que propriamente um profundo conhecedor dessa área, mas eu procuro ler bastante e entender, porque o prefeito tem que saber de tudo que acontece na cidade de São Paulo, principalmente na área de educação. Obrigado, gente. Muito obrigado, parabéns pelo seu esforço. Você foi extraordinário aqui conosco hoje. Desejar boa sorte na sua caminhada, na sua jornada. Agradecer muito o seu tempo aqui conosco. Muito obrigado, Gilmar. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Forte abraço. Precisa ligar o som. Está desligado o seu som. Quero aqui agradecer mais uma vez a todos, agradecendo a Maria Cecília, os nossos apoiadores institucionais, Virada Feminina, Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, Mulheres da Verdade. Quero agradecer aqui a Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, a Libra, a Fundação Baquiana, o IBREI, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais, a ABIME, Associação Brasileira Internacional de Imprensa de Mídia Eletrônica, e a todas vocês que participaram de mais essa rodada, cumprimentando efusivamente a nossa querida Maria Cecília Parasmo por todo o esforço. E vamos à próxima. Quando será a próxima, Maria Cecília? Dia 29. 29, quinta-feira da semana que vem. Eu não vou estar com vocês porque eu vou receber a medalha Anchieta, que é a mais alta condecoração da cidade de São Paulo, concedida a um paulistano, que é o meu caso, nasci... Parabéns. Vou receber a medalha Anchieta na Câmara Municipal de São Paulo, das mãos dos vereadores Eduardo Tuma e Daniel Annenberg, que foi quem me concedeu a honraria, e eu vou fazer um belo discurso sobre primeira infância, depois eu mando a todo o grupo, mas eu não estarei no próximo dia 29, quinta-feira, mas vocês estarão, e convidem a todos, porque no próximo dia 29 nós teremos Andréa Matarazzo e Orlando Silva, PSD e PCdoB. São 2 grandes deputados.
Floriano, eu quero cumprimentá-lo pela honra de você receber esse prêmio na Câmara Municipal. Claro, claro. Meus parabéns, Floriano. Parabéns. De coração a vocês. O meu muito obrigado, o meu agradecimento profundo pelo carinho e confiança de todos. Carla, muito obrigado pelo seu esforço. Silene, obrigado. Liz, está aqui a Maria Cecília também, a Carla Mourão, já falamos. A Silene Rola, nós vamos mandar, Silene, para você, nós vamos mandar o link no nosso grupo Criança na Creche, o link do Gilmar Tato, para quem quiser acompanhar. E a Thaís Pimentel, querida, muito obrigado também pela sua participação e seu esforço com o Bruno Covas. Acho que não teremos o Bruno, infelizmente, mas vamos seguir aí na luta de todas vocês, em especial da Maria Cecília. Bem, Maria Cecília. Uma boa noite a todas. Muito obrigado. Boa noite, boa noite.